Paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui com vocês e de estar nesse evento de missões. Quando a gente sobe assim, já tem aquela famosa pergunta: missões está no coração de Deus? Está no seu? E eu tenho uma certeza, se você está aqui é porque missões também está no seu coração. E você vem para que essa chama ela venha reacender na sua vida. Eu tenho o privilégio, nós temos o privilégio de morar dentro de uma agência missionária, que foi a primeira agência missionária do Brasil. Então eu não quero demorar, eu quero já ir para a palavra agora, depois eu vou falar um pouquinho de alguns livros, mas eu queria que você abrisse aí capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, versículo 13, e sobre essa palavra nós vamos orar. Mateus capítulo 5, verso 13, que você conhece muito bem, diz assim: vós sois o sal da terra. Mas, se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Pai, Senhor, esse é o teu povo. Que o Senhor venha sobre nós com a tua sabedoria e graça. Que o Senhor venha reacender a chama de muitos corações aqui, ó Pai. Que o Senhor venha continuar a obra que o Senhor tem realizado na vida de muitos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha confirmar chamados, que o Senhor venha iniciar chamados, que o Senhor venha fortalecer chamados, que o Senhor leve os seus servos para onde é o teu desejo, ó Pai. Ministra aos corações, Deus, como só o Senhor sabe e pode ministrar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Não senta ainda não, Amém. Eu quero dar glória a Deus. Eu sempre falo assim que tem um versículo da Bíblia que resume todo o plano de Deus. Que diz assim: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E eu quero desafiar você aqui, eu vou contar até 3, você vai dar 3 glória a Deus bem alto. Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Deus! 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 Sai foi bom. Agora você vai fazer o seguinte, você vai encher o seu pulmão de ar e você vai dar um glória a Deus aqui até esvaziar o seu pulmão. Vamos lá? Vamos ver? Vamos lá? Com toda a sua força? Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus. Vocês pararam, irmãos? Pode se assentar. Eu faço isso, os irmãos param, me deixam sozinho, eu fico constrangido, né? Mas deixa eu falar rapidinho aqui, o tempo é curto para falar o que eu gostaria de dizer, mas eu só quero falar alguns trabalhos. Eu amo pregar, eu amo ensinar, eu amo escrever, né? São coisas que eu amo, são coisas que o Senhor colocou na minha vida. Esse ano eu lancei o 15º livro, mas eu queria falar só alguns trabalhos, algumas obras estão ali. Isso aqui é um livro, quem lê chora, chama-se Pés Formosos das Ruas às Nações. Esse aqui eu conheci o Jesuel e conheci a história dele. Ele era, para você que está aqui num congresso de missões, ele era um menino de rua. Sabe, um menino de rua, analfabeto. Hoje ele tem um centro de treinamento missionário lá na Guatemala. A história dele assim, é algo tão tocante que ele ia mandando a história dele para mim, eu ia lendo para transformar em livro, eu ia chorando. Né? Há pessoas que leram esse livro, se tornaram meus alunos, já estão na África como missionários. Então, se você ama missões, esse aqui é um livro pequeno, mas que vai impactar a sua vida. O segundo livro que eu queria falar com vocês, rapidamente, quem aí já recebeu visita de testemunho de Jeová na sua casa? Levanta a mão. O que você fez?
que você fez? Essa é a grande pergunta, né? Fala assim que a mais famosa é a menininha que vai lá e fala assim, minha mãe mandou dizer que ela não está, né? Mas eu já falo para você que testemunho de Jeová é a pessoa mais fácil que tem para você evangelizar. Sabe por quê? Porque você não precisa ir na casa dela, ela vem na sua, né? Vem na porta da sua casa. Mas às vezes ela vem na porta da sua casa e você não sabe o que fazer. Esse livro aqui, Uma Seara Quase Esquecida. O desafio de ver grupos religiosos como campos missionários. É um livro que te ensina, que dá estratégias para você evangelizar pessoas de outras religiões. Pode ser seu parente, amigo de trabalho, o testemunho de Jeová que bate na sua porta. Ele vai dar estratégias para isso. Então é um livro essencial para quem gosta de missões, para quem gosta de evangelismo. Mas esse livro aqui, foi um dos últimos que eu lancei. O mínimo que você precisa saber sobre a história do povo judeu. Então, o mínimo que você precisa saber, aqui é uma viagem pela história do povo judeu, desde o chamado de Abraão até os dias de hoje. Aqui tem 8 razões porque você, como um crente, tem que conhecer a história do povo judeu. Vai te ajudar a entender, inclusive, a Bíblia. E aqui tem mais 2 livros. Eu vi o pastor ali orando sobre a situação da nossa nação. E aqui tem 2 livros, e talvez sejam coisas novas para muitos. Mas esse aqui é Marxismo Selvagem. Um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural. Estão ensinando para os jovens nas universidades, nas escolas, pela cultura, ideias terríveis, ideias contrárias à palavra de Deus. E nós, como servos de Deus, nós temos que ter todo cuidado, toda a sabedoria, toda a prudência para poder lidar com todas essas coisas. Jesus disse, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sejam, pois, prudentes como serpentes e simples como pombas. E aí, quem quiser se aprofundar mais, tem esse aqui, Dragão Vermelho, Marxismo à Luz da Bíblia, para você entender um pouquinho como essas ideologias trabalham e como elas distorcem os propósitos de Deus. Mas é só isso aqui, depois no final você pode ir lá e ver esses e outros livros. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Se eu perguntasse para você, qual é o primeiro dever da igreja? O que você me diria? Qual que é o primeiro dever da igreja? Qual é o primeiro dever da igreja? Geralmente, nós sempre pensamos assim, o primeiro dever da igreja é pregar o evangelho. Essa é a nossa mente, e em parte não está errado. Mas existe algo, e eu vou falar assim, uma frase que eu vi, impactou muito a minha vida, que ele diz assim, o primeiro dever da igreja não é pregar o evangelho. O primeiro dever da igreja é ser digna de pregá-lo. O primeiro dever da igreja não é falar de Deus. O primeiro dever da igreja é ter Deus agindo poderosamente e realmente na sua vida. Esse é o primeiro dever da igreja. Hoje nós estamos diante de coisas muito ruins. De igrejas que não são igrejas, de evangelhos que não são evangelhos, de cristianismos que não são cristianismo. A primeira coisa que nós temos que ter no nosso coração, a certeza no nosso coração, é que nós somos a igreja de Jesus Cristo sobre a terra. Glória a Deus! Isso significa que nós somos, em primeiro lugar, nós somos o templo do Espírito Santo. Em primeiro lugar, você é a igreja, não é porque você é bom, você não é igreja porque você é sábio, você não é igreja porque você se batizou. Você é a igreja porque o Espírito de Deus habita em você. Não está escrito que não tem um Espírito de Cristo, esse tal não é dele? Não é dele. Né? Ah, mas ele chama igreja. Ah, mas ele se batizou. Mas ele usa títulos. Títulos não faz de você igreja. Quem faz de você igreja é o sangue de Jesus Cristo que te purificou. Quem faz de você igreja é o Espírito de Deus que veio habitar na sua vida. Isso faz de você igreja. Glória a Deus. E às vezes a gente tem muito assim, né? Eu vou para a igreja. Não está errado, é cultural, não está errado. A igreja é o lugar onde você vai. Ou então você fala assim, eu sou daquela igreja. E também não está errado, você é daquela igreja, você é daquele grupo. Mas é mais do que isso, porque a igreja não é onde você vai. Igreja não é o local, a comunidade que você pertence. Igreja é algo que você se tornou em Cristo Jesus. Você se tornou habitação.
Sabe, você se tornou habitação do Espírito de Deus. Você se tornou, sabe o quê? Você se tornou corpo de Jesus Cristo sobre a terra. E sabe o que isso significa? Significa que quando Jesus esteve aqui, as mãos dele tocaram e pessoas foram curadas. Ele falou e pessoas foram transformadas. Ele amou, ele abraçou e pessoas tiveram a sua vida redimida. Hoje os braços de Jesus não estão aqui, os pés de Jesus não estão aqui, a boca de Jesus não está aqui. Mas você está aqui e ele habita na sua vida. Amém? Tudo que ele fizer hoje, ele vai fazer através desse corpo. Esse é o corpo de Cristo. E aí também, quando a gente pensa na igreja, naquilo que a igreja é, eu estou dizendo isso para você entender que igreja é o que você é. Quando esse culto acabar, você vai continuar sendo igreja. Quando você for para casa, você vai continuar sendo igreja. Quando você for para a sua casa, você vai continuar sendo igreja. Lá no seu trabalho, você vai continuar sendo igreja. Porque a igreja é aquilo que você é em Cristo Jesus. Lá na Etiópia, subiu um governo comunista no poder. E a primeira coisa medida que ele vai tomar, ele manda prender os pastores. Ele manda fechar a porta dos templos. Mas sabe o que aconteceu? Ele já não podia entender. A igreja cresceu poderosa e assustadoramente, com igrejas fechadas e pastores presos. Sabe por quê? Porque a igreja não é um templo, a igreja não é só uma estrutura, a igreja é lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus! Pode fechar a igreja, mas não vai poder impedir o Espírito de Deus de agir na sua vida. Amém? Se você é a igreja, glorifica a Deus. Aleluia! Glória a Deus. E aí eu quero dizer assim, nós temos que ser uma igreja digna de pregar o Evangelho. E hoje você tem ideologias sendo misturadas com o Evangelho, filosofias sendo misturadas com o Evangelho. Deixa eu dizer para você, tem muita filosofia sendo formada em universidades, em livros maravilhosos. Mas deixa eu dizer, nenhum desses pensamentos pode dar aquilo que você tem. Você tem o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Então a primeira coisa que eu e você temos que ter é esse evangelho, primeiro entranhado dentro do nosso coração, dentro da sua alma, antes dele sair pela sua boca. O seu coração tem que estar cheio do evangelho de Deus, amém? Do verdadeiro evangelho. O evangelho não é complicado. O homem não pode salvar a ele mesmo. Ele é um pecador diante de Deus. Ele está condenado por toda a eternidade. Mas Deus, no seu amor, ele enviou o seu Filho que morreu na cruz pelos nossos pecados. E no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e venceu a morte para sempre. Glória a Deus! E se você nele crê, você tem a vida eterna. A primeira coisa que nós temos que cuidar é que a gente nunca perca essa simplicidade do Evangelho. Paulo escreve lá para os Coríntios, eu estou preparando vocês como uma virgem pura para um marido, a saber, a Cristo, porque eu temo que Satanás os tente e vocês venham se afastar da simplicidade do Evangelho. Nós podemos crescer em conhecimento, nós podemos crescer em aprendizado, nós temos que crescer em conhecimento, mas o principal conhecimento, a principal coisa, você já sabe, o Filho de Deus veio, morreu por você e te redimiu para sempre, amém? Nenhuma verdade pode abafar essa verdade, nenhuma verdade pode apagar essa verdade ela é simples, mas ela é poderosa, é uma verdade, gente, que já transformou tanta gente de forma inumerável. É uma verdade que já transformou. Tem testemunhos aí, nos Estados Unidos tinha um homem que ele se denominou, né, o grão-mestre de Satã. O grão-mestre de Satã. Se denominou. E sabe qual a maior revolta desse grão-mestre de Satã? É que Jesus resgatou o filho dele e o salvou. Amém? Jesus tem poder para salvar qualquer pessoa.
O evangelho tem poder para salvar qualquer pessoa. A filosofia, o pensamento mais bem elaborado, psicologia é bom, tratamentos são bons. Mas quem vai salvar você é o evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Antes de começar a pregar o evangelho, né, nós temos que ter o verdadeiro evangelho. Tem muita coisa hoje com nome de evangelho. Tem muita gente, muito nome hoje com capa de cristianismo, com título de igreja. Como disse Jesus para a igreja de Sardes, tem nome de que está vivo, mas está morto. Nós morremos com Cristo e estamos vivos para a glória dele. Amém? Então que você, primeira coisa, você saber o que eu prego, o que eu levo, é o evangelho de Jesus Cristo. Essa é a única palavra. Essa é a única palavra que vai poder reconectar o homem com Deus. Essa é a única palavra que vai poder transformar a ação humana. Eu até devo dar água para quem está sedento. Eu até devo dar pão para o que está faminto. Isso faz parte do evangelho. Eu até devo cuidar de quem está enfermo. Eu até devo procurar ajudar quem está ali precisando. Mas deixa eu dizer, só tem uma coisa que vai poder trazer a vida eterna para as pessoas. Só tem uma palavra que vai levar o homem à eternidade com Deus. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Paulo escreve assim para os Coríntios, e ele estava escrevendo para a gente que sabia muita coisa, e ele fala assim: eu nada quis saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Glória a Deus, glória a Deus. Primeira coisa, tem um evangelho verdadeiro. Primeira coisa que a gente tem que ter. Segunda, eu tenho que conhecer, isso aqui ó, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Mas conhecê-la antes de qualquer coisa, que eu conheça, essa aqui é a palavra de Deus. Eu digo assim, eu amo ler, sou quase viciado em ler. Mas eu amo ler, mas nenhum livro substitui a palavra do Deus vivo. Existem milhões, bilhões de livros no mundo, mas só esse aqui é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então você vai conhecer alguma coisa, conheça tudo que você for conhecer, conheça à luz dessa palavra. Se não se ajustou nessa palavra, você esquece, mas você foi chamado para você conhecer essa palavra, para lê-la, meditar, se apropriar dela, encher o seu coração. Você não gostaria de ser tratado por um médico que não conhece medicina? Você não gostaria de ser defendido por um advogado que não conhece direito? Você não gostaria de ser tratado por um dentista que não fez faculdade de odontologia? Você não gostaria, você quer que ele tenha conhecimento, você quer que ele saiba do que está falando. Se você vai pregar o evangelho de Deus, conheça o evangelho de Deus. Se você vai falar de Deus para as pessoas, quem aqui vai falar de Deus para as pessoas? Dá um glória a Deus aí, glória a Deus. Você vai falar de Deus para as pessoas? Conheça os pensamentos do teu Deus, amém? Se eu perguntasse para você, qual é a maior influência da sua vida? E aí nós temos que pensar nisso, porque hoje nós vivemos num mundo onde as telas dominam as mentes. É tela do celular, é tela do computador, é tela da TV, é tela para tudo quanto é lado. E lá às vezes tem coisas boas, mas lá tem muitas coisas muito ruins, e nós temos que aprender a discernir. A Bíblia diz: feliz é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o que diz? Antes. O que eu disse? Antes tem o seu o quê? Prazer. Glória a Deus. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Qual é o prazer que nós temos que ter? Na lei do Senhor. Não estou falando só de você, não, mas ter aquele prazer. O que a Bíblia diz? O que Deus tem para me falar? O que ela tem para me instruir? Você vai viver a vida inteira. Às vezes tem gente que fala assim: mas eu leio a Bíblia, eu não entendo. Ainda leio a Bíblia, tem coisas que eu não entendo. Mas as coisas que eu entendo são gloriosas e impactantes para a minha vida, porque é a palavra de Deus.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E faz o que com ela? Vem domingo à noite para escutar? Às vezes na escola dominical. O que falou? Medita nela, de dia e de noite. Pensa no que ela diz, de dia e de noite. Tenta aplicar aquilo que ela diz, de dia e de noite. Sabe, você, às vezes assim, a gente fala, a gente pensa assim, e aquele que quer fazer missões, aquele que quer pregar o evangelho, e assim, você já passou por isso. Às vezes você vai pregar o evangelho, e às vezes você pensa assim, eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer. Mas quando você abre a boca, Deus fala através de você. Porque você encheu o seu coração com a palavra. Porque você medita nela, então ela fica ali no seu coração. E quando você abre, até sem você nem entender, ela sai como uma torrente para os corações. Deixa eu dizer, ela sai do seu coração e ela transforma vidas, amém? Na sua palavra medita de dia e de noite, porque ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele fizer prosperará. Glória a Deus, glória a Deus. Conheça todo o conselho de Deus. Eu ainda não li a Bíblia toda, leia. Já li, lê de novo, e lê de novo, faça dela assim sabe, teve um valente de Davi, que ele foi para uma batalha, né? Ele foi para uma batalha, e ele naquele dia, ele lutou tanto naquela batalha, segurou a espada tanto, de uma forma tão firme, que a Bíblia diz que a espada ficou grudada na mão dele, ele não conseguia mais largar aquela espada. Que o Espírito de Deus haja na sua vida hoje, e você se grude na palavra de Deus, e não largue nunca mais essa palavra. Glória a Deus. Dia e noite, seja assim. Eu não posso pregar o que eu não sei, eu não posso dar o que eu não recebi, eu não posso compartilhar aquilo que não está no meu coração. Que a partir de hoje o Senhor encha o seu coração com a palavra dele mais do que tudo. Glória a Deus. Antes de pregar o evangelho, nós temos que ser dignos de pregá-lo. Nós temos que ter certeza que aquilo que eu estou ensinando, passando, é o evangelho. Eu tenho que ter certeza de que esse livro é a principal coisa para mim, né? Hoje nós vemos muitos cristãos, e infelizmente até líderes, e eu falo isso com dor no coração, que outrora foram mestres da palavra, pregadores da palavra, e de repente foram contaminados com ideologias que não são o evangelho. Ele se tornou, sabe o que? Sal sem sabor, sal insípido. Sal insípido não serve para nada. Sal insípido, disse Jesus, joga fora e vai ser pisado pelos homens. Mas glória a Deus, que eu e você somos sal do saleiro de Deus, para a glória dele, amém? Mas você sabe que eu vou falar também, você sabe a outra coisa que a gente tem que pensar. Não basta eu só conhecer. Eu tenho que viver. Eu tenho que viver o evangelho. Eu tenho que dar bom testemunho, né? Eu tenho que dar bom testemunho. Eu tenho que deixar que Deus desentorte o que está entorto na minha vida. Eu tenho que deixar que Deus limpe aquilo que precisa ser limpo na minha vida. Eu preciso andar segundo o evangelho. Paulo escreveu assim para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, ele escreve assim: se eu tardar, para que você saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E aí ele fala assim, a igreja do Deus vivo, ela é coluna e sustentáculo da verdade. Amém? Quem é a igreja aí da glória a Deus? Se você é a igreja, você é coluna e sustentáculo da verdade. Qual verdade? Essa aqui, ó. Glória a Deus. Eu fui chamado para sustentar a palavra de Deus. Como? Sustentar a palavra de Deus com aquilo que eu falo, sustentar a palavra de Deus com aquilo que eu faço, que as pessoas possam olhar para a minha vida de alguma maneira e dizer assim, aquele ali está vivendo a palavra de Deus. Às vezes a gente tem que buscar ao Senhor e orar, e perguntar, Senhor, eu estou vivendo a sua palavra.
eu e minha esposa, a gente ministra para casais. E às vezes eu já perguntei assim para ela muitas vezes: meu bem, eu sou digno de ensinar o que eu ensino, né? E glória a Deus que ela diz assim: você é assim, com certeza, que absurdo perguntar um negócio desse, né? Às vezes você, eu sou digno de pregar o evangelho, eu sou digno de falar que Jesus salva. Já pensou um bêbado chegando na sua casa dizendo que Jesus liberta, né? Já pensou um ladrão chegando na sua casa para dizer que você precisa abandonar o pecado? É óbvio que isso não vai funcionar, mas eu tenho certeza que você está aqui, porque a palavra já operou na sua vida com poder, amém? Você não é perfeito, você não é alguém sem defeito, mas você é alguém que teme ao Senhor. Você é alguém que teme ao Senhor, você é alguém que ama o Senhor, você é alguém que dói no seu coração, todas as vezes que você sente que você não está correspondendo ao que o Senhor queria de você. Se você tem esse sentimento no seu coração, é porque o Senhor está te quebrantando e o Senhor está te transformando para ser conforme Ele é. Glória a Deus! Às vezes, você comete um pecado, seja ele de que natureza for, e aquilo dói no seu coração. Eu vou dizer assim: se isso dói no seu coração, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que o problema não é errar. O problema não é falhar. O problema não é, de repente, olhar e eu fiz algo que não agradou ao Senhor. O problema é achar que isso não tem importância. Mas se quando isso acontece, dentro do seu coração a dor, dentro do seu coração a tristeza, é porque o Espírito do Senhor habita em você. Amém? E é assim, vou falar assim, de dor em dor, né? De consciência em consciência das nossas falhas, que o Senhor vai nos quebrantando, que o Senhor vai nos moendo, que o Senhor vai fazendo de nós aquilo que Ele quer. Filho do homem, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei saber as minhas palavras. E eu desci à casa do oleiro, e o oleiro estava fazendo a sua obra sobre a roda. E como o vaso que ele fazia nas suas mãos se quebrou, então ele fez um outro vaso, conforme bem lhe pareceu aos seus olhos. E ele me disse: filho do homem, assim como o vaso nas mãos do oleiro, assim são vós nas minhas mãos. Amém. Eu vou falar. Você ainda não está pronto, mas Deus está te aprontando. Você não está preparado, mas Deus está te preparando. Glória a Deus. Aquele que é de Deus, ele quer pregar o evangelho, ele sabe que não é perfeito, mas ele sabe que tem um Deus que está moldando e remoldando a sua vida. Glória a Deus. Não tenha medo se Deus te esmagar, porque Ele vai fazer de você uma coisa ainda mais bonita do que você já é. Glória a Deus. Então, antes de pregar o evangelho, eu preciso crer no verdadeiro evangelho, eu preciso conhecer esse verdadeiro evangelho, eu preciso viver esse verdadeiro evangelho. Mas aí eu vou para a última coisa, isso aqui é essencial. Jesus ele ressuscita dos mortos, e a gente sabe qual é o mandamento dele. A gente sabe qual é o mandamento dele: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Lá em Mateus ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Lá em Lucas ele vai dizer: convinha que de mim se cumprisse tudo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, e no meu nome se pregasse o arrependimento e o perdão dos pecados entre todas as nações. Ele falou tudo isso, mas na hora que os discípulos estão empolgados, ele fala assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês aprenderam muito, sabem muito, mas não é a força de vocês que vão realizar a obra. Quem vai realizar a obra é meu Espírito sobre a vida de vocês. A coisa que nós mais precisamos é ser cheios do Espírito de Deus. O mandamento estava lá, a ordem para ir estava lá.
Eles tinham que ir, mas eles não tinham que ir na sua força, não tinham que ir na sua sabedoria. Eles tinham que ir no poder, na graça e na sabedoria do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Deus tem mais para encher a sua vida. E eles estavam lá preocupados: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí ele responde: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deixa Deus dizer para você que você precisa mais do Espírito dele na sua vida. Eu já fui batizado com o Espírito Santo, mas ainda não acabou não. A obra do Espírito de Deus continua na sua vida. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas simples fazem coisas extraordinárias. Esse livro aqui, eu assim, você chora, porque o personagem desse livro, esse missionário, ele não sabia nem ler nem escrever. Ele aceitou o chamado missionário sem saber ler, nem ler nem escrever. E ele foi contra tudo e contra todos, parecia que todas as portas estavam fechadas. Mas se Deus te chamou, Ele vai te dar o poder para realizar aquilo que Ele determinou. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Talvez você queira ir agora, os discípulos talvez quisessem sair já ali, mas não, nós precisamos entender que a obra quem faz não somos nós. Nós temos líderes e temos que obedecê-los. Nós temos líderes e estamos sob a autoridade e influência deles. Mas quem dirige todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, buscar isso. Buscar em primeiro lugar. Você precisa da direção do Espírito Santo de Deus. E eu já vou terminar aqui. Você precisa da direção do Espírito Santo de Deus. Saber que é Ele que vai conduzir você. Você tem os seus desejos. Você tem os seus propósitos. Você tem os seus planos. Mas o que vai prevalecer na sua vida é o propósito, é o plano, é o desejo de Deus. E Ele vai fazer isso através do seu Espírito. Vamos lembrar que Paulo, ele saiu para pregar o evangelho. Ele falou: eu quero pregar o evangelho lá na Bitínia. E ele foi lá na Bitínia, ele tinha aquela sede de pregar o evangelho, mas ele fala assim: nós não conseguimos, porque o Espírito de Deus não deixou. E aí ele pega e fala assim: não, então nós vamos lá para a Ásia. E aí ele foi para a Ásia, mas o Espírito de Deus também não deixou. A gente não entende isso. Como é que o Espírito Santo faz isso? Ele não deixa. Eu quero pregar, ele não deixa. Sabe por quê? Porque ele sabe aonde ele quer te levar. Não é você que determina, é Ele. Glória a Deus. Deixa eu falar aqui. Deus é um Deus que também fecha portas. Ele é um Deus que fecha portas. Não porque Ele não queira usar a sua vida. É porque Ele sabe o melhor lugar e o melhor jeito e a melhor forma de usar a sua vida. Às vezes você acha, às vezes você fica nervoso porque algumas coisas não acontecem, porque algumas coisas não dão certo, mas não se preocupe com isso. Se entregue a Deus, se renda a Deus, Ele está guiando a sua vida. Amém. A primeira coisa, primeira sua preocupação: eu vou pregar o evangelho, mas a Bíblia diz que nem orar você sabe o que e como convém, mas é o Espírito de Deus que guia a sua vida para onde Ele quer. Deixa o Espírito guiar a sua vida. Diga: Senhor, a minha vida é tua e só tua. Quero terminar aqui. Primeira coisa, você é a igreja. Você é a igreja. Aonde você estiver, você é a igreja. É ali que Jesus vai usar os seus olhos.
É ali que Jesus vai usar seus braços. É ali que Jesus vai usar sua mão, sua boca, seus pés. É ali que vai usar. Tenha consciência, você é corpo de Jesus Cristo sobre a terra. Glória a Deus. Segunda coisa, ore. Mas nunca ore só por você. Se você for olhar a Bíblia nunca fala de uma oração individual. As orações da Bíblia são coletivas. Não é Senhor me enche do Espírito. É Senhor enche a tua igreja do teu Espírito. Glória a Deus. Não é Senhor guia a minha vida, é Senhor guia a tua igreja para todos os teus propósitos, porque você é a igreja, onde Deus levar a igreja vai levar você também, glória a Deus. Se o teu irmão tiver vitória, a vitória é sua também, aleluia. Então pastor, eu não estou preparado. Então, não dê desculpa, prepare-se, esteja pronto. Diga, eis-me aqui, Senhor, o que eu tenho que fazer? Né? O que eu tenho que fazer para que o Senhor me leve aonde eu quero? O que eu tenho que fazer? Renda-se. Que nessa noite você se renda ao Deus Todo-Poderoso. Toda obra de Deus, seja o chamado para ser um cristão. Toda obra de Deus, seja o chamado para ser um missionário. Toda obra de Deus, seja o chamado para realizar a sua obra. Parte a partir de uma rendição. Renda-se ao teu Deus nesta noite, para que você faça aquilo que Ele quer. Né? Tem um pastor amigo meu, que era filho de pastor. E a coisa, por incrível que pareça, o pai dele sofreu muito como pastor. Então o pai dele falava assim, meu filho, não seja um pastor. A mãe dele dizia, filho, procure estudar outra coisa, faça outra coisa, não seja um pastor. Né? E era o conselho, ali era o consenso. Sei que você pode estranhar, mas o sofrimento, ou faz outra coisa. E aí esse menino, quando ele faz 18 anos, está com 18, 19 anos, ele começa a ficar estranho. Ele passa a não falar com ninguém. Ele fica meses ali que ele não conversa com ninguém, ele mal come, ele se tranca no quarto. E ele fica estranho, todo mundo começa a ficar preocupado. Será que tem que arrumar um psicólogo, né? E aí ele conta que um dia ele vai e ele reúne a família e fala assim para a família, sabe o que está acontecendo comigo? Eu estava numa luta com Deus. O Espírito de Deus está me chamando para ser pastor. E eu resisti. Mas hoje eu não suportei mais, eu me rendi. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. Glória a Deus. Eu quero que você pense que às vezes essa rendição a Deus que vai levar você aonde você precisa chegar. Renda-se ao Senhor. Entregue-se a Ele e ore a oração do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus vai te levar, mas antes Ele quer te preparar, te deixar pronto e te lançar. Glória a Deus. Quero que você fique em pé agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não entende porque apesar de tantos desejos de fazer algumas coisas, está no seu coração, mas você não consegue. Você não pensa que Deus está parado, não. Deus está preparando você. Deus está colocando no seu coração a convicção, o conhecimento, o entendimento, a santidade que você vai precisar. Ele está afiando a ponta da sua flecha. E quando chegar na hora, Ele vai atirar você com o arco dele na direção aonde Ele tem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós queremos ser uma igreja. Nós queremos ser uma igreja que é digna de dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Nós queremos ser um povo que sabe, que conhece o seu Deus, que entende o seu Deus, que conhece os propósitos dele e é apta para proclamar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Nós queremos ser um povo cheio do Espírito Santo de Deus, pronto, não para levar meras palavras para as pessoas, não para levar certas ideias na mente da pessoa, mas para levar para as pessoas o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai querido e amado, nós queremos nesta noite, nós queremos nos render a Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos entregar a Ti nesta noite e pedir que o Senhor molde as nossas vidas. Deus, tempos maiores vão começar neste lugar, Senhor.
O Senhor já vem de longo tempo preparando pessoas, Senhor. O teu fogo está ardendo, Senhor, em algumas pessoas de uma maneira diferente, de uma maneira nova, Senhor. Glória a Deus, Senhor. O Senhor está preparando, o Senhor está agindo. Este fogo está ardendo, Senhor, em muitos corações, de uma maneira que essas pessoas nem entendem, Senhor, como esse fogo está ardendo, Senhor. Ele queria sair hoje. Ele queria ir hoje, agora. Mas o Senhor está preparando. Lá na frente, Senhor. O Senhor está preparando um novo tempo, ó Pai. O Senhor está preparando um novo sopro sobre este lugar. O Senhor está preparando um novo sopro sobre esta igreja, Pai. O Senhor está quebrando cordas e correntes neste lugar. Teu Espírito está removendo pecados, pedras dos corações, Senhor, pedras dos corações. Às vezes o homem quer, mas a esposa ainda não está pronta. A esposa quer, o marido ainda não está pronto, os filhos não estão prontos. Mas o teu Espírito está se movendo, Senhor. Ele está procurando aquele que o coração já se entregou a Ele. Amém. E que não vai temer pagar o preço, que não vai temer gastar tempo conhecendo a palavra, entendendo a palavra, tempo de joelhos, tempo clamando ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, sopra um novo vento sobre este lugar, ó Pai. E comece, Senhor, um novo mover missionário, ó Pai. Ó Deus, aquele mover que lá atrás começou, Senhor, há 35 anos atrás. Sopra o vento e reacende o fogo, Senhor, de uma maneira poderosa, Pai. Para fazer ainda mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Que nesta noite, o Teu povo diga sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor.